Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos passando esses dias mais difíceis, sem reuniões, mas estamos juntos aqui para passar para vocês essa aula de número 6, a lição de número 8 do nosso curso Carisma Start. Então vamos lá. Essa lição de número 8 nos fala a respeito da comunidade dos santos. O que é a comunidade dos santos? Nada mais é do que a igreja local, que é o lugar onde os cristãos se reúnem. E santos aqui, irmãos, sem ter essa noção de perfeição. Santos aqui são aqueles que são santificados, aqueles que creem no Senhor, que são salvos, que são libertos, aqueles que são transformados pelo Senhor e que se dedicaram a sua vida ao Senhor. São chamados santos, não por sua perfeição, né? Porque todos nós somos imperfeitos, mas por causa de estar vivendo uma vida separados para Deus, de ter sido escolhidos por Deus para fazer parte do seu povo. Então, a igreja é a comunidade dos santos. E onde surgiu a igreja, quais são o seu fundamento, quais são as suas características, as suas marcas principais, é o que nós vamos ver nessa lição. Bom, a igreja, ela começa, após a ressurreição do Senhor Jesus, mais especificamente quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes. Ali então começa essa época da igreja. A igreja é uma palavra que vem do grego eclésia, que na sua etimologia significa ek, para fora, e eclésia relacionada a chamar. Então, chamados para fora. Ela é usada também na Septuaginta com o sentido de assembleia. A Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido para o grego. Então, essas são as ideias da palavra eclésia ou eclesia, que é chamados para fora, mas mais com a ideia realmente de reunião, de assembleia. Então, é daí que vem a igreja. Qual é o fundamento da igreja? É Jesus Cristo. A igreja, ela está edificada. Nós vamos ver nessa lição a igreja sendo comparada a um edifício espiritual, e esse edifício espiritual ele tem como alicerce, como base, a rocha que é Jesus Cristo. Então, ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele é a base da igreja. A igreja é fundada sobre ele. Ele disse: sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quais são então os pilares ou as colunas, que mantêm essa igreja de pé? Diz em Atos 2,42: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nesse versículo nós temos os principais elementos, ou vamos dizer assim, os principais pilares, fundamentos da igreja, que são a doutrina dos apóstolos, que é o ensino dos apóstolos. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, num sentido amplo, se refere a toda a verdade revelada da Bíblia, da palavra de Deus. Mas no sentido de doutrina dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos são os escritos dos apóstolos do Novo Testamento, são os evangelhos, são os Atos dos Apóstolos e são as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Então esses são a doutrina, o ensino dos apóstolos. Ou seja, a igreja, ela tem esses livros, esses registros como a sua regra de fé e de prática. Não há nenhum livro que se compare à Bíblia, por melhor que seja. Então, a igreja, ela tem a Bíblia como o seu livro de fé e de prática. Outro pilar é a comunhão. E aí, de acordo com o versículo que nós vimos, comunhão e partir do pão estão relacionados. A comunhão é o relacionamento,
né, de uma maneira assim mais simples, mas a comunhão ela é mais profunda do que um simples relacionamento. A palavra comunhão no original do grego é koinonia, e ela está mais relacionada a um sentido de participação, tá? Então, quando nos reunimos, né, como igreja, nós não nos reunimos no prédio igreja, mas nós nos reunimos como igreja, porque a igreja é formada pelo corpo de Cristo, pelos irmãos salvos. O prédio não é propriamente, a gente chama, é um costume de igreja, mas a igreja está relacionada a os irmãos que são salvos. Então são as pessoas, não um irmão sozinho, uma pessoa sozinha não é igreja. A igreja é a reunião de todos esses que são os cristãos que se entregaram a Deus. E a comunhão é a união desses cristãos no mesmo propósito. O propósito de servirem uns aos outros, de amarem uns aos outros e de amarem a Deus. Na medida que amamos a Deus, esse laço fraternal da comunhão, ele é fortalecido, ele se torna maior, ele se torna mais intenso. Então, essa comunhão, ela é mais do que um relacionamento que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nos lugares que nós frequentamos. A comunhão ela é mais intensa, ela é mais profunda. Muitas vezes a comunhão entre os irmãos se torna até mais profunda do que os relacionamentos familiares. Isso porque nós estamos entregues, né, ao mesmo Deus e debaixo do mesmo propósito, debaixo do mesmo objetivo. Outro fundamento da igreja é a oração, né? Uma igreja que ora é uma igreja forte, uma igreja que está bem fundamentada, né? A oração de um justo é poderosa e eficaz. E uma oração da igreja, igual acontecia em Atos, está registrado lá no capítulo 4, que os discípulos, eles oraram e o lugar onde eles estavam tremeu. Então, a oração da igreja, ela abala as estruturas. E isso foi nos deixado, né, como uma forma de ver a oração com esse grande poder. Hoje nós não vemos tanto, né? Eu não vi isso ainda, uma igreja tremer, os alicerces tremerem, mas mesmo assim nós sabemos que essa oração ela é respondida, e a partir do momento que a igreja ora, milagres de Deus acontecem. Nós tivemos aí, né, nós estamos em meio a uma epidemia e nós vemos que nossa responsabilidade como igreja é permanecer em oração para que Deus possa nos salvar e nos livrar, né, de todo esse mal. Tem um outro aspecto, né, relacionado também a esse edifício que é a igreja, que é a adoração. A adoração, ela é o propósito da existência da igreja. A igreja existe para adorar ao Senhor. A igreja existe para glorificar ao Senhor Jesus. A igreja existe para louvar a Deus em gratidão por aquilo que Ele fez por nós. E agora, tendo recebido essa salvação, nós nos rendemos a Deus em sacrifício santo e agradável. E aí nós colocamos a nossa vida como uma forma de adoração a Deus. A palavra diz em João que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então agora nós adoramos a Deus de coração, né? Com nossa mente, com nossa razão, com todo o nosso ser, de maneira inteligente, de maneira sincera, que é essa adoração que o Senhor procura. Quando Jesus estava para concluir o seu ministério, ele fez a oração dentro daquilo que ele considerava algo de suma importância para que a igreja conservasse, que é a unidade. Ele disse que todos que creem sejam um, que eles sejam levados à plena unidade. Ou seja,
a vontade do Senhor Jesus é que nós vivamos como igreja em plena unidade, pensando, caminhando junto com o mesmo propósito, alinhados com o Senhor. Isso, a oração que o Senhor Jesus, a oração chamada sacerdotal, que está em João capítulo 17. Agora, vemos um outro elemento dentro dessa casa, esse contexto da igreja como casa espiritual, que é o amor. O amor, ele é o elo que une todas as coisas no contexto da igreja. O amor, ele é o cimento que dá liga, né, às estruturas da igreja. Então nós amamos, e esse amor, ele é expressado no contexto da igreja através do servir uns aos outros. Quando servimos uns aos outros, estamos agindo em amor. Quando ajudamos uns aos outros, levamos a cargas uns dos outros, estamos agindo em amor. E quando nós estamos nos dedicando a Deus, nós também disciplinamos as nossas próprias vidas para sermos restaurados. Então, o amor, esse é o elemento que deve caracterizar, permear todas as ações que nós fazemos no contexto da igreja. A igreja que ama é uma igreja que dá um bom testemunho para as outras pessoas, para mesmo aqueles que não servem a Deus, vejam, né, o bom perfume de Cristo, vejam a marca de Cristo naqueles que servem a Deus. Então, o amor, né, se nós não tivermos o amor no contexto da igreja, poderemos ser um ajuntamento, uma reunião de pessoas, mas falta essa cola, essa ligação, né, do amor que nos torna um, conforme Jesus disse. A igreja, ela vem do plano de Deus. O Senhor Jesus planejava a igreja assim, nós vemos materializado desde a chamada de Abraão, onde ele disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te mostrar, e eu farei de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus falou isso para Abraão, Deus estava então, Deus estava ali como sendo um missionário nessa missão de começar essa obra da igreja. Depois Cristo vem, então, com essa missão, a missão redentora, a missão de morrer para ressuscitar e tornar possível a existência da igreja. Ali, então, depois da sua ressurreição, os discípulos estavam orando, e o que veio? Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E desde então o Espírito Santo está presente no meio da igreja. E é o Espírito Santo agora que é esse agente que nos capacita a pregar o Evangelho, a pregar as boas novas do Senhor, para que mais pessoas sejam salvas e alcançadas pela mensagem, né? Essa mensagem que e a propagação da igreja, dessa mensagem, a propagação do Evangelho é vista ali no livro de Atos, né? E a igreja já consolidada, ou a igreja iniciando, nós vemos nas cartas dos apóstolos, né? Ali já a igreja formada. E no Apocalipse vemos então a consumação dessa obra redentora, a igreja sendo levada a estar junto com Cristo, né? E aqueles que não tiverem aceitado o Senhor Jesus, não fazem parte da igreja, mesmo assim eles vão se apresentar diante do juízo de Deus, diante do juízo do grande trono branco, e todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Por último, irmãos, um alerta: a igreja, ela é uma instituição divina,
mas ela é uma organização humana. Como instituição divina, ela é perfeita. Ela é a noiva de Cristo. Mas como organização humana, ela é imperfeita por ser formada com homens falhos nessa terra. Então, não existe uma igreja perfeita. A igreja perfeita é uma utopia. Mas nós aqui na Lagoinha, nós procuramos estar fundamentados na palavra de Deus, no ensinamento dos apóstolos. Nós procuramos manter comunhão, né? As reuniões dos GCs é uma forma, né, de tornar essa comunhão de maneira mais praticável, né? Porque a igreja com muitas pessoas torna que uns não conhecem outros, porém podemos vivenciar de maneira mais intensa a comunhão nos GCs. É claro que estamos vivendo um tempo diferenciado e que essas atividades estão tendo que se adaptar e realizar através de tecnologias, porque não podemos, por hora, nos reunir. Mas vemos aí a grande importância da característica da igreja, que é a reunião, e nós sentimos muita falta. Mas assim, é isso que eu gostaria de passar para vocês a respeito dessa lição. Lembrem-se que Jesus, ele é o fundamento, ele é a rocha, ele é o alicerce, as colunas da igreja, é o ensino dos apóstolos, é a comunhão e é a oração. Essa igreja, ela aponta para adorar a Deus, ela aponta para o Senhor e ela é mantida de pé, ou ela é permeada, né? Ela é colada, ela é em todas as suas estruturas através do amor em nossos corações, do amor que nós expressamos um pelos outros, né? E essa igreja, então, é uma igreja forte, porque ela está realmente dentro dos planos do propósito que o Senhor, ela está unida dentro dos planos do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco nós vamos gravar a aula de número 12. Nós vamos ver a Igreja Batista da Lagoinha, as suas características, o que caracteriza principalmente a Igreja Batista da Lagoinha. Deus abençoe.